Bom, vamos entender como configurar o sistema para estruturar os registros K230 e K235 na produção interna com materiais de terceiros. A produção interna com materiais terceiros ela é escriturada nos registros K230 e K235, tá? Igual a produção interna com material da própria empresa. Nesse artigo vamos aprender como configurar o sistema para que esses registros sejam escriturados na geração do bloco K. Nos próximos artigos vamos apresentar exemplos de escrituração desses registros no sistema. Então, primeiramente, vamos falar dos produtos. Então, o item produzido, os itens produzidos são escriturados no registro K230. No cadastro do produto correspondente ao item produzido, é importante configurar corretamente os campos abaixo, tá, para a correta escrituração do K230. Então, o tipo de produto ele deve estar configurado aqui com o tipo de produto SPED fiscal 03 produto em processo ou 04 produto acabado. Pode ser fabricado, tem que estar marcado. E geralmente a opção selecionada aqui é produto acabado, né? Que é o item que vai ser produzido para o meu cliente, né? Na industrialização por encomenda, para um terceiro. A empresa, o produto tem que estar habilitado na empresa onde vai ser feita a estruturação do bloco A. E setor de estoque, o produto deve estar habilitado para o setor de estoque de entrada no reporte da produção, que normalmente é chamado de expedição. Na nossa base de treinamento, vamos considerar como exemplo o produto PA17 portão de ferro 1077 pintado. Tá? Então, no nosso exemplo, nós estamos considerando uma industrialização por encomenda, um serviço de pintura. Então, o item produzido é um portão de ferro pintado. Ele vai requisitar um material do terceiro, que é um portão de ferro sem pintura, e ele vai utilizar a tinta como material próprio da nossa empresa para fazer esse serviço de pintura, ok? Então, vamos aqui na nossa base de treinamento, vamos ver como que esse produto aqui tá configurado. Então, o portão de ferro pintado, está aqui ele está configurado aí com o tipo de produto acabado. Lá no cadastro de tipos de produto, vamos avaliar como é que o tipo de produto acabado está configurado. Vou editar aqui. Então, o produto acabado está configurado com o tipo de produto SPED fiscal 04, produto acabado. Pode ser fabricado, está marcado, né, que eu vou gerar a ordem de produção para esse tipo de produto, então tem que estar marcado. Voltando aqui para o cadastro de produtos, vou editar aqui o meu portão de ferro pintado. Então o tipo de produto dele aqui, produto acabado, unidade medida, unidade, método de suprimento fabricado, empresa, ele está habilitado aqui para a empresa 1, está habilitado para o setor expedição. E aqui nos parâmetros de PCP, é interessante notar também, esse parâmetro aqui, ó, tipo de ordem padrão para geração de ordem de produção, está com o tipo, olha, produção com materiais de terceiros. Esse é um tipo de ordem que foi criado aqui na base de treinamento para fazer a escrituração, né, das ordens de produção com materiais de terceiros, na industrialização por encomenda. Ok? Voltando aqui para o nosso artigo, nós temos o insumo consumido de propriedade da sua empresa. Então, os insumos consumidos de propriedade da sua empresa são escriturados no registro K235. No cadastro produto correspondente ao insumo consumido, é importante configurar corretamente os campos destacados na tabela abaixo. Então, primeiramente, o tipo de produto. O tipo de produto deve estar configurado com o tipo de produto SPED fiscal. Aí pode ser 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10. Tá? São esses os tipos de produto que podem ser escriturados no K235. Pode ser incluído em uma lista de materiais, tem que estar marcado. E geralmente a opção selecionada aqui é matéria-prima, produto semi-acabado ou embalagem. A empresa, o produto tem que estar habilitado na empresa onde vai ser feita a estruturação do bloco K. E setor de estoque, o produto tem que estar habilitado
por os setores de estoque de saída e entrada na requisição pela produção, né? Então, matérias-primas e embalagens, normalmente, o setor de estoque de saída é o almoxarifado. Produto semi-acabado, normalmente o setor de saída é produtos semi-acabados. E o setor de entrada na requisição pela produção, normalmente, é estoque em processo. Em nossa base de treinamento, podemos considerar como exemplo o produto MP33, tinta para pintura de portão de ferro, que é a matéria-prima de propriedade da sua empresa utilizada na fabricação do PA17, portão de ferro 1017 pintado. Então vamos ver aqui na nossa base de treinamento esse produto aqui, né? A tinta. Está aqui ela, tinta para pintura de portão de ferro. O tipo de produto dele é matéria-prima. Vamos lá no cadastro de tipos de produto. Está aqui a matéria-prima. Vou editar aqui. Então, o tipo de produto, SPET fiscal está 01, matéria-prima. Pode ser incluído em uma lista de materiais, está marcado, né? Voltando aí para o nosso cadastro de produto, vou editar aqui a tinta. Então, olha, a unidade de medida da tinta aqui é litro, tipo de produto matéria-prima, método de suprimento comprado, empresa está habilitada aqui para a empresa 01, setores de estoque almoxarifado e estoque em processo. Ok? Então, seguiu aí o padrão que foi apresentado no nosso artigo. Avançando um pouquinho mais, agora vamos falar sobre o insumo consumido de propriedade do seu cliente, né, do terceiro, e remetido para a sua empresa. Tá? Então, nós estamos tratando um processo de industrialização por encomenda. Eu vou receber um material do meu cliente e esse material vai ser utilizado na fabricação. Então, os insumos consumidos, né, de propriedade do seu cliente remetidos para a sua empresa também são escriturados no registro K235. No cadastro do produto correspondente ao insumo consumido, é importante configurar corretamente os campos destacados na tabela abaixo para a correta escrituração do K235. Então, o tipo de produto, né, assim como o insumo próprio, tá, de propriedade da sua empresa, ele também tem que ter um tipo de produto SPET fiscal de 00 a 05 ou 10. Ele também tem que estar marcado para ser incluído em uma lista de materiais. E, geralmente as opções selecionadas aqui, quando se trata de um material remetido pelo cliente, é matéria-prima ou embalagem. A empresa, né, o produto tem que estar habilitado para a empresa onde será feita a estruturação do bloco K. E o setor de estoque, aqui tem que ter atenção, né? Esse produto aqui ele tem que estar habilitado para os setores de estoque, materiais de terceiros em nosso poder e estoque em processo. Tá? Então, ao receber o material do seu cliente, a sua empresa dará entrada no setor materiais de terceiros em nosso poder, que é um setor de estoque configurado como controle de poder de terceiros igual a 2 materiais de terceiros em nosso poder. Ao requisitar o material do cliente para a produção, o sistema fará a transferência do setor materiais de terceiros em nosso poder para o setor de estoque em processo. E nesse momento aqui vai ser feito o registro do consumo lá no K235. Tá? Então é importantíssimo não esquecer de habilitar esse produto que vai ser remetido pelo terceiro, pelo meu cliente, para esse setor de estoque materiais terceiros em nosso poder. Em nossa base de treinamento, podemos considerar como exemplo o produto MP34, portão de ferro 1077 sem pintura, que é a matéria-prima de propriedade do seu cliente e remetida para a sua empresa para a fabricação do PA17, portão de ferro 1077 pintado. Então vamos ver aqui na nossa base de treinamento. Eu tenho aqui o portão de ferro 1077 sem pintura. O tipo de produto dele está matéria-prima. É o mesmo tipo de produto do insumo da propriedade da nossa empresa consumido. Então não tem necessidade de vermos como esse tipo de produto foi configurado lá no cadastro de tipo de produto. Eu vou ver diretamente aqui o cadastro do próprio produto. Então aqui, olha, a unidade de medida unidade,
tipo de produto, matéria-prima, método de suprimento comprado, empresa, aqui a empresa está habilitado para a empresa 01, setores de estoque, estoque em processo e materiais de terceiros em nosso poder. Atenção, não esquecer de marcar esse setor aqui, materiais de terceiros em nosso poder. E aí lembrando, né, já adiantando que esse setor de estoque aqui, a gente pode ver aqui agora na tela de setores de estoque, materiais de terceiros em nosso poder, ele está aqui com controle de poder de terceiros, 2 materiais de terceiros em nosso poder, ok? Voltando aí para o nosso artigo, vamos falar sobre a lista de materiais. Então a lista de materiais devem ser elaborados no sistema para os itens produzidos, né, que serão escriturados no registro K230. Na lista de materiais do item produzido, adicionamos os insumos de propriedade da nossa empresa, que serão consumidos na produção, e os insumos de propriedade do cliente remetidos para a nossa empresa, que também serão consumidos na produção. Tanto os insumos de propriedade da nossa empresa quanto os insumos de propriedade do cliente remetidos para a nossa empresa são escriturados no registro K235. Como exemplo, podemos considerar a lista de materiais do portão de ferro 1077 pintado em nossa base de treinamento. Aqui nós temos uma imagem aí dessa lista de materiais aqui no nosso artigo. A gente pode ver aí diretamente na nossa base de treinamento, acessar aqui a tela de produtos. Enquanto está carregando a tela de produtos aqui, eu posso já ir mostrando aqui, olha, portão de ferro pintado, tá? É o meu produto acabado. Uma unidade do portão de ferro pintado vai consumir uma unidade do portão de ferro sem pintura, que é um insumo consumido e remetido pelo meu cliente para industrialização por encomenda. E a tinta eu vou consumir 2,5 litros de tinta para a pintura de cada unidade do portão. Esse aqui é um material da minha empresa, ok? Vamos ver aqui na nossa base de treinamento, portão de ferro pintado. Vou acessar aqui a lista de materiais e eu vou ver a mesma lista de materiais que foi apresentada lá no artigo, tá? Portão de ferro pintado, uma unidade, consome uma unidade do portão de ferro sem pintura e consome aqui 2,5 litros da tinta. Voltando aí ao nosso artigo, vamos apresentar aí as principais questões envolvendo a lista de materiais nessa tabela de forma bem objetiva, porque as questões são tratadas em mais detalhes na seção registro 0210 consumo específico padronizado. Então, primeiramente, a perda normal, tanto para o insumo consumido de propriedade do cliente como de propriedade da sua empresa, é possível informar uma perda normal, caso haja possibilidade de perda normal do insumo no processo, tá? Item opcional, tanto para o insumo consumido de propriedade do cliente como de propriedade da sua empresa, geralmente não marcar, tá? É até possível trabalhar com insumos opcionais no processo de produção interna com materiais terceiros, mas não é muito comum, tá? Mas se for necessário, pode ser marcado. Só não é muito comum marcar esse campo nesse processo. Componentes preferenciais versus alternativos. Também geralmente não é muito comum ter componente preferencial alternativo, mas se for necessário também pode marcar, tanto para o insumo consumido de propriedade do cliente, como para o insumo consumido de propriedade da sua empresa, tá? E se marcar, vai seguir o mesmo padrão que já foi apresentado aí em outros artigos em que nós tratamos a estruturação de componentes preferenciais versus alternativos. Em especial, o artigo que tratou o registro 0210, consumo específico padronizado.
Subproduto também não é comum, tá? Uma ordem de produção com materiais terceiros gerar subproduto, mas se gerar, é possível adicionar componentes, marcar o campo subproduto para que se possa registrar reportes subprodutos na ordem de produção com materiais terceiros. Atenção, reportes subprodutos não são escriturados no bloco K. Coproduto, não marcar, tá? Se for marcado algum coproduto, né, numa ordem de produção que utiliza materiais terceiros, o que vai acontecer é que essa ordem ela não vai ser escriturada nos registros K230 e K235, né? Porque se a ordem ela gera coprodutos, ela é escriturada nos registros K290, K291 e K292, tá? Aí cabe um parênteses aqui. Se você tiver uma produção conjunta, né, com materiais terceiros, ela vai ser escriturada normalmente lá no registro K290, K291 e K292. A única diferença é que um ou mais materiais que vão ser consumidos aí na minha produção, eles vão ser materiais de propriedade do cliente, né? Não vão ser materiais de propriedade da minha empresa. Remete componente para industrialização em terceiros, não marcar, tá? Esse campo aqui só é marcado no processo de produção em terceiros, né? Nós estamos falando do processo de produção com materiais de terceiros, é diferente. E recebe componente de terceiros para industrialização sob encomenda, aí sim marcar esse campo para o insumo consumido de propriedade do cliente. E para o insumo consumido de propriedade da sua empresa, não marcar. Tá? Então aqui na nossa base de treinamento, nós podemos ver aí que é o principal diferencial aí em relação ao que nós já vimos em outros artigos do manual. Vamos ver o preenchimento desse campo aqui, né? Recebe componentes terceiros para industrialização sob encomenda. Então, para o meu portão de ferro sem pintura, que é o insumo consumido que vai ser remetido pelo meu cliente, né? Aqui em configurações avançadas, ele tem que estar com esse campo aqui, olha, recebe componentes terceiros para industrialização sob encomenda, marcado. Tá? Importantíssimo não esquecer de marcar esse campo aqui. E para o material da minha empresa, né? A tinta aqui, que é o material de propriedade da minha empresa, que vai ser utilizado na industrialização por encomenda, para esse material da minha empresa, logicamente, eu não tenho que marcar esse campo. Então, ele fica desmarcado, esse campo aqui. Ok? Beleza. Então, avançando aqui, vamos falar sobre o cadastro de tipos de ordem. Então, o cadastro de tipos de ordem, ele tem configurações importantes, né, para a estruturação dos registros do bloco K. Essas configurações foram apresentadas em detalhes em outro artigo aqui na nossa central de ajuda, aqui no manual. Se você clicar aqui, você consegue acessar esse artigo. Na tabela aqui embaixo nós apresentamos como o cadastro de tipos de ordem deve ser configurado para a estruturação dos registros K230 e K235 na produção interna com materiais terceiros. Então a natureza ela tem que ser selecionada a opção produção para terceiros, e o campo desconsiderar ordens com este tipo de ordem na estruturação do bloco K não pode estar marcado. Então vamos lá no nosso cadastro de tipos de ordem. Opa, acessei a tela errada aqui. É tipos de ordem, não é tipos de operação. Tipos de ordem. Então, lembrando, né, que a gente tem, no tipo de ordem, tem configurações importantes, né, para a estruturação do bloco K. Tem a natureza do tipo de ordem. E aí a gente tem que selecionar aqui, ó, produção com materiais terceiros. Esse foi um tipo de ordem que eu criei aqui no sistema, com a natureza produção para terceiros, certo? Não pode esquecer de selecionar essa natureza aqui
para todas as ordens que se tratarem de um processo de industrialização por encomenda com materiais de terceiros, tá? E aqui, olha, desconsiderar ordens com este tipo de ordem na estruturação do bloco K, desmarcado, ok? Voltando para o nosso artigo, setores de estoque. Então, para a implantação do processo completo, né, de produção com materiais de terceiros, é importante configurar o sistema para controlar o material de propriedade terceira em poder da sua empresa. Para fazer esse controle, é preciso criar e configurar o setor de estoque apresentado na tabela a seguir. Então é preciso criar, pessoal, o setor de materiais de terceiros em nosso poder. Esse setor tem um campo controle de poder de terceiros com a opção 2 marcada, materiais de terceiros em nosso poder. Setor de estoque em processo desmarcado, considera como saldo disponível marcado, e desconsiderar saldo em estoque desse setor para a escrituração do bloco K200 desmarcado. Tá? Então aqui na nossa base de treinamento, vamos lá para a tela de setores de estoque. Está aqui, olha, materiais de terceiros em nosso poder, vou editar. Está aqui, olha, controle de poder de terceiros 2, né? Materiais de terceiros em nosso poder, setor de estoque em processo desmarcado, considera como saldo disponível marcado e desconsiderar na escrituração do bloco K200 desmarcado, ok? Beleza, então vamos falar agora sobre tipos de movimentação de produção. Então, para os tipos de movimentação de produção, pessoal, segue o mesmo padrão que já foi explicado aí na configuração do processo de produção interna, estruturação dos registros K230 e K235 na produção interna, tá? Então, o reporte de produção ele vai ser responsável pela estruturação do item produzido, né, no K230. As devoluções e estornos de reporte são subtraídas do reporte de produção para cálculo da quantidade produzida efetiva, né? Então, a quantidade produzida do produto principal da ordem estruturada no K230 é o somatório da quantidade reportada da ordem no período de apuração, menos o somatório da quantidade devolvida / estornada nos reportes da produção da ordem no período de apuração. E atenção, né? A configuração dos tipos de movimentação de reporte da produção, devolução de reporte e estorno de reporte já foram apresentadas no artigo que tratou como estruturar o K230 e K235 na produção interna. Logo, se você já configura esses tipos de movimentação para a produção interna, o processo de produção interna com materiais terceiros já está configurado, tá? As configurações já estão prontas. Aqui tem um link, se você quiser lembrar, né, de como essas configurações foram feitas lá no processo de produção interna. Requisição pela produção também segue o mesmo padrão aí do processo de produção interna. A diferença aqui é que tanto os insumos de propriedade da sua empresa como os insumos de propriedade do cliente remetidos para a sua empresa são escriturados no registro K235 no momento da requisição pela produção. As devoluções e estornos de requisição pela produção são subtraídos das requisições pela produção para cálculo da quantidade consumida do insumo. Então, a quantidade consumida do insumo escriturada no K235 é o somatório da quantidade requisitada do insumo para a ordem, né, no período de apuração, menos o somatório da quantidade devolvida / estornada nas requisições pela produção do insumo na ordem no período de apuração. A configuração dos tipos de movimentação, né, de requisição pela produção, devolução de requisição, estorno de requisição, já foram apresentadas no artigo que tratou como escriturar K230 e K235 na produção interna. Então, se você já configurou o sistema para produção interna, já está pronta aqui a configuração para produção interna com materiais terceiros, tá?
A única configuração que deve ser feita para atender o processo de produção interna com materiais terceiros é editar o tipo de movimentação, requisição pela produção e habilitar, né, o estoque de terceiros em nosso poder como setor de saída. Tá? Então, eu vou mostrar isso aqui. Então, lá no cadastro de tipos de movimentação, né, eu tenho o meu tipo de movimentação de requisição pela produção. Então, eu tenho que vir aqui na aba estoque, né, e aqui em setores de saída habilitados, eu tenho que habilitar como setor de saída habilitado materiais de terceiros em nosso poder, né, porque na produção, né, com materiais de terceiros, eu vou ter que requisitar, né, materiais desse setor, que é o material do meu cliente, que foi remetido para a minha empresa, ele vai sair desse setor aqui, ok? Então aqui no artigo nós disponibilizamos um link aqui, se você quiser lembrar das configurações dos tipos de movimentação de requisição pela produção, ok? Agora vamos falar sobre a apropriação pela produção. Então segue o mesmo padrão da produção interna, as movimentações de apropriação pela produção são responsáveis por apropriar os materiais requisitados para a ordem no momento do reporte da produção. As devoluções e estornos de apropriação são responsáveis por devolver e estornar os materiais requisitados e apropriados quando a ordem sofre uma devolução ou estorno de reporte. E as movimentações de apropriação, suas devoluções e estornos, não são escrituradas no bloco K na produção interna com materiais terceiros. A única diferença aqui, pessoal, também é importante ressaltar, né? Quando eu requisito um material de terceiro, né, para a ordem de produção, como esse material não é de propriedade da minha empresa, essa requisição ela vem com custo zero, tá? Isso não traz nenhum impacto para a estruturação do bloco K. É só um detalhe importante aí para apuração de custo. Essa requisição ela vem com custo zero porque o material não é de propriedade da minha empresa. E aí a apropriação pela produção ela também é feita com custo zero desse material que é do meu cliente, ok? Então, a configuração dos tipos de movimentação de apropriação pela produção, devolução, estorno, já foram apresentadas no artigo que tratou a estruturação do K230 e K235 na produção interna. Então, se você configurou para o processo de produção interna, já está pronto aqui também, para a produção interna com materiais terceiros. E aqui nesse link aqui você pode acessar o artigo se você quiser lembrar como foram feitas essas configurações. Beleza? Por fim, chegamos aí na configuração dos tipos de movimentação de venda, entrada e retorno de materiais de terceiros. Então, começando com a entrada de materiais de terceiros para industrialização por encomenda. Então, para fazer a entrada dos materiais de terceiros que serão utilizados na produção, né, é preciso criar um tipo de movimentação seguindo o padrão apresentado a seguir. E aí, para dar mais dinamismo aí ao treinamento, vamos ver aí essas configurações diretamente aqui na nossa base de treinamento. Então, vou acessar aqui a tela de tipos de movimentação. Vou fazer uma pesquisa aqui. Então, primeiramente, vamos ver aqui a entrada de materiais de terceiros para industrialização por encomenda. Tá? Entrada de materiais de terceiros para industrialização por encomenda. Natureza, entrada, controle de poder de terceiros, entrada de materiais de terceiros em nossa empresa. Natureza, entrada, controle de poder de terceiros, está aqui, ó, entrada de materiais de terceiros em nossa empresa. Tipo de movimentação padrão para retorno de materiais de terceiros remetidos para a nossa empresa, selecionar retorno de materiais de terceiros remetidos para a industrialização por encomenda. A configuração desse tipo de movimentação será explicada mais à frente nesse artigo. Então está aqui, olha, tipo de movimentação padrão para retorno de materiais de terceiros remetidos para a nossa empresa. Retorno de materiais de terceiros remetidos para a industrialização por encomenda. Gera contas a receber pagar desmarcado. Gera movimentações de estoque marcado. Então, olha, gera contas a receber pagar desmarcado, tá, pessoal? Desmarcado. Gera movimentações de estoque marcado.
Restringe setores de estoque marcado, setores de estoque de entrada habilitados. Então aqui você tem que marcar os setores de entrada habilitados, né, para a entrada do material de terceiro em nossa empresa. Geralmente é necessário habilitar o setor materiais de terceiros em nosso poder. Então aqui na abinha estoque, né, restringe setores de estoque marcado, e está aqui marcado, ó, materiais de terceiros em nosso poder. Ok? CFOP padrão para operações dentro do Estado 1901, entrada para industrialização por encomenda. CFOP padrão para operações fora do Estado 2901, entrada para industrialização por encomenda. Vamos ver aqui, olha, aba fiscal, CFOP padrão dentro do Estado 1901, CFOP padrão fora do Estado 2901. Ok? Tranquilo. Então vamos ver agora a nossa venda de industrialização por encomenda. Então a venda de industrialização por encomenda é responsável por baixar, né, o item produzido na ordem de produção com materiais terceiros do setor de expedição e por gerar as contas a receber pela industrialização por encomenda no módulo financeiro. Para fazer a venda por industrialização por encomenda é preciso criar um tipo de movimentação seguindo o padrão abaixo. Então vamos ver aqui na nossa base de treinamento, ó, venda de industrialização por encomenda, natureza venda, gera contas a pagar, receber marcado. Então aqui, ó, natureza venda, gera contas a receber, pagar marcado. Classificação da conta a receber, tá pessoal? Tá errado aqui, eu vou corrigir quando terminar aí o nosso treinamento. Classificação da conta a receber, né? É uma venda, gera conta a receber. Geralmente receita com industrialização por encomenda. Tá aqui, ó, receita com industrialização por encomenda. Gera movimentações de estoque marcado. Restringe setores de estoque marcado. Setores de estoque de saída habilitados. Habilitar o setor, geralmente expedição, né? Então, ó, gera movimentação de estoque marcado, restringe setores de estoque marcado e setor de estoque habilitado, expedição. Por fim, CFOP. CFOP padrão dentro do Estado 5.124, industrialização efetuada para outra empresa. CFOP padrão para operações fora do Estado 6.124, industrialização efetuada para outra empresa. Então aqui na aba fiscal, ó, CFOP padrão dentro do Estado 5.124, CFOP padrão fora do Estado 6.124. Ok? Aí por fim, vamos falar agora sobre o retorno de materiais terceiros remetidos para industrialização por encomenda. Então, o retorno de materiais terceiros remetidos para industrialização por encomenda é responsável, né, por fazer o retorno simbólico, e aí destaco aqui o simbólico, tá, dos materiais do terceiro, sem gerar movimentações de estoque, mas fazendo a amarração com os itens do documento de entrada de materiais terceiros para industrialização por encomenda. Então, para fazer o retorno de materiais terceiros remetidos para industrialização por encomenda, é preciso criar o tipo de movimentação seguindo o padrão abaixo. Então, vamos ver aqui na nossa base de treinamento, está aqui ela, ó, retorno de materiais de terceiros remetidos para industrialização por encomenda. A natureza, saída, ok? Controle de poder de terceiros. Selecionar a opção retorno de materiais terceiros remetidos para a nossa empresa, está aqui, retorno de materiais terceiros remetidos para a nossa empresa. Gera contas a receber, pagar, desmarcado, né? Não vai gerar, né? Só um retorno, não gera conta a receber, então está desmarcado aqui. Gera movimentações de estoque desmarcado, tá? Importante. Desmarcado. Por que desmarcado? Tá? Porque quando eu requisitar esse material do terceiro para minha ordem de produção, o sistema já vai fazer a baixa desse material lá do setor
de materiais terceiros em nosso poder, já vai escriturar esse consumo no K235, tá? Então, esse retorno aqui é apenas um retorno simbólico, ele não vai movimentar estoque. Se ele movimentasse estoque, eu estaria considerando a baixa, né, desse material do terceiro que foi consumido duas vezes, né? Uma vez na requisição pela produção e uma vez na geração do documento de saída, tá? Então, esse retorno é um retorno simbólico, ele não gera movimentação de estoque. Restringe setores de estoque desmarcado, né? Não há de se falar em restringir setor de estoque aqui, porque eu não vou gerar movimentação de estoque. E CFOP padrão para operação dentro do Estado, 5.902, retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda. E para fora do Estado, 6.902, retorno de industrialização utilizada, retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda. Aqui na aba fiscal eu vejo aqui, olha, CFOP para dentro do Estado 5.902, CFOP para fora do Estado 6.902. Então, com isso nós cobrimos aí todas as configurações que tem que ser feitas no sistema, né, para escrituração do registro K230, K235 na produção interna com materiais de terceiros.